A esperança da Igreja é o tema dessa orientação para o culto doméstico produzida pela Igreja Presbiteriana de Santo André, para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Na figura, uma flor silvestre, solitária, surge entre as pedras de uma construção abandonada. Um sinal de esperança em meio ao caos. Mais que um sinal, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a esperança da Igreja. Pare as suas atividades, pegue a sua Bíblia e, com atenção e devoção, adore a Deus com o auxílio dessa orientação. Essa é a ordem proposta. Adore a Deus com tantas pessoas seja possível. Reúna a igreja da tua casa. Ouça as músicas, cante os hinos, leia a palavra, ore e estude o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15. Cristo já ressuscitou. Aleluia! No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus.
A graça e a paz do Senhor Jesus, o Filho do homem, o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus. A Ele vamos adorar e vamos começar esse momento de culto que você está separando aí dos teus afazeres, abrindo a Bíblia Sagrada. Abra lá, por favor, no Salmo 16. Salmo 16. A leitura será de todo o Salmo, são 11 versos. Você já abriu a sua Bíblia? Salmo 16, tradução revista e atualizada, passo a ler. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Este Salmo 16 tem várias lições, mas eu passo a enfatizar apenas a partir do versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O nosso coração nos ensina quando, segundo a palavra, meditamos naquilo que o Senhor nos revelou e gastamos tempo em oração. Não é um ensino que vem de nós mesmos, é um ensino daquilo que foi guardado em nosso coração, pois escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O meu coração me ensina durante a noite, porque medito na palavra do Senhor e oro a Deus. Gasto tempo pensando no Senhor, estudando a sua palavra, meditando naquilo que Ele revelou. O texto segue para o versículo 8 e diz: O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Quantos estão sendo abalados nesse momento, muito mais do que pela doença, muito mais que pela bancarrota econômica, abalados porque não têm a sua vida fundada no Senhor. Nosso Senhor Jesus ensinou que aquele que ouve a sua palavra e a pratica é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja, a minha vida e a sua não serão abaladas. Por quê? Porque nós, estando no Senhor, seremos por Ele sustentados. O nosso coração permanecerá em equilíbrio. A nossa paz será a paz do Senhor sobre as nossas vidas. O nosso Senhor também nos dá alegria, nos dá esperança. Veja, por favor, o versículo 9. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Alegria no Senhor, exultação no Senhor. E então ele fala de um repouso, que mais adiante ele mostrará ser o repouso da morte. E o nosso corpo repousará seguro, aqui na tradução para a nossa língua portuguesa, desde o hebraico. Mas lá em Atos dos Apóstolos 2:26, onde o apóstolo Pedro faz a citação desde a Septuaginta, que é a tradução dos 70 para o grego, a palavra ali é esperança. E o termo aqui cabe perfeitamente desde a língua original hebraica. Sim, nós repousamos seguros no Senhor. Mas por quê? Porque temos nele esperança.
A segurança que temos nele é que dá a nós uma esperança firme, concreta, segura. Nós não vemos ainda o resultado do que esperamos, mas sabemos em quem esperamos. A rocha dos séculos, o Criador de todas as coisas, o nosso Senhor e Redentor. O texto vai prosseguir e vai mostrar no versículo 10: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja o anúncio da ressurreição aqui. E este texto, repito, foi citado por Pedro lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 25, mostrando a sua aplicação a Cristo. Porque Cristo Jesus não foi deixado na morte, mas ressuscitou. O seu corpo não enfrentou corrupção. Nós, crentes em Cristo Jesus, seguiremos pelo seu caminho. Ele o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Nós o seguindo. Nossos corpos enfrentarão corrupção, mas serão transformados, feitos incorruptos, na volta do Senhor Jesus. Transformados naqueles que ainda estiverem vivos na sua vinda. Ressurretos incorruptos, para aqueles que tiverem morrido crentes em Cristo Jesus. Não permitirás que o teu santo veja corrupção, nem aqueles que nele creem. Eis-nos aqui, crentes em Cristo Jesus. E por fim, o versículo 11 fala da eternidade, da vida eterna. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Não é nestes dias, não é nestas condições. Ele fala da vida eterna, delícias perpetuamente, plenitude de alegria. Eu convido você agora a parar um pouco e pensar, e orar a Deus, confessar o seu pecado, e a gastar tempo sendo ensinado pelo seu coração diante dele em oração, a gastar tempo pensando no quanto ele tem amparado a sua vida e na esperança que ele lhe deu para a vida eterna, e que tipo de amparo é esse que não passa e que durará para todo sempre. Que você medite a respeito da alegria que o Senhor concede ao seu coração, quando todos se desesperam imaginando que a vida é somente esta e que isto os tomará e o sepulcro é o final da sua existência. Nós não, nós nos alegramos porque temos esperança em Cristo Jesus. Aqui o sepulcro, a morte não pôde deter, e ele sendo o primeiro dentre os mortos, o primeiro dentre os que viverão eternamente, ele pelo seu próprio mérito e nós por termos fé nele. E ainda, pense na ressurreição. A morte não é o fim. Diferente do que pensam alguns, não é um passo para muitas reencarnações. Mas a morte física é o salário do pecado. E esse salário foi aplicado em Cristo quanto ao nosso espírito, mas quanto ao físico ainda o sofreremos. Entretanto, mesmo sobre o físico, o Senhor aplica a sua graça e a promete, e temos esperança de que o fará na sua vinda, ressuscitando os mortos e transformando os vivos, ambos crentes em Cristo, para que vivam eternamente em delícias perpétuas. Temos muito que agradecer a Deus. Você vai ter um minuto adiante com a tela que seguirá esta, em que esses temas serão novamente publicados, e que você então, com os olhos na tela, mas o coração diante de Deus em nome de Jesus, ore, repito, confesse pecado e agradeça pelo que o Senhor já fez por tua vida.
Vamos estudar a palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Dali eu lerei apenas um verso, o verso 19. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 19, diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. A igreja de Corinto tinha muitas subdivisões, pensamentos variados, por vezes manifestos como pessoas que seguiam a outras importantes: Paulo, Pedro, Apolo, até a Cristo. Mas havia outras maneiras de pensar até, desvinculadas daquelas pessoas a quem diziam seguir. E havia até aquelas pessoas que diziam que a ressurreição dos mortos não é de fato algo em que se deva crer. Ressurreição dos mortos, sejamos razoáveis. É diante disto que Paulo, na sequência de respostas, ensinamentos, até repreensões que fez à igreja de Corinto nesta carta que estamos estudando aqui, a nossa primeira, ele, no capítulo 15, vai tratar do tema ressurreição. E nós vamos com ele. E este verso que volto a ler é muito importante para que nós pensemos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você puder, pare o vídeo, leia todo o capítulo 15 de 1 Coríntios e em seguida nós retomaremos o estudo da palavra do Senhor, estudando essa preciosidade que Ele nos deixou. Se você pôde ler todo esse capítulo, 1 Coríntios 15, você verificou que nos seus primeiros 11 versos, Paulo apresenta um testemunho histórico da ressurreição do Senhor. Você pode perceber que ele diz ter entregado alguma coisa, ter anunciado alguma coisa aos coríntios. E ele vai dizer lá no versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, glória a Deus, segundo as Escrituras,
não inventando história, segundo a palavra do Senhor. E o versículo 4: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ao chegar aqui no versículo 4, Paulo apresentou o fundamento da fé segundo as Escrituras, comprovado na história, e chegou ao ponto que lhe interessava: ressuscitou ao terceiro dia. Ressurreto, ele apareceu a Cefas. Ressurreto, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Apareceu a Tiago e depois apareceu ao próprio Paulo, como ele registra nos versículos 9 a 11. Ressurreição. É disso que ele passa a tratar. Este é o tema central, introduzido no capítulo 15, dos versículos 1 a 11, e agora destrinchado a partir do versículo 12. De 12 a 19, ele vai tratar disso sob a perspectiva racional, lógica, dizendo que se não houve ressurreição, uma série de outras coisas, eventos, consecuções na vida do crente também não aconteceram. E se essas coisas não acontecem com o crente enganado vive na pior das infelicidades. Veja o que ele vai fazer. Se Cristo não ressuscitou, como eles dizem, versículo 12, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Não há ressurreição de mortos. 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? Ora, mas se Cristo não ressuscitou, versículo 14, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. As pessoas têm crido, então, em algo falso, uma pregação na mentira. E logo uma fé vã, uma fé fundada em algo que não sustenta. Como continua o texto? O versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado, afirmado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Isto é, além dele não ter ressuscitado, da pregação ser falsa, logo, a fé ser falsa, ainda as pessoas estarão pregando e mentindo contra Deus, fazendo mau testemunho do glorioso e verdadeiro Senhor. Se não há ressurreição, está tudo errado. Ele então retoma o aspecto inicial do seu raciocínio no 16 e diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Observe que está em paralelo com o versículo 13. E vai seguir: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Já vimos isso, mas ele avança. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Uma fé fundada na mentira, fundada na pregação da mentira, é uma fé que também mente. É uma fé que não gera os efeitos que ela pretendia gerar, perdão de pecados, pelo mérito de Cristo, ressurreto dos mortos. Ora, se não ressuscitou, não há perdão de pecados. Agora veja o 18. E ainda mais, os que dormiram ou morreram, dormiram é um eufemismo, uma atenuação do quadro da morte por conta do aspecto geral das pessoas que ao morrerem ficam com a aparência de quem dorme. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, isto é, não há esperança, não foram salvos, não tem como esperar por uma vida futura segundo a ressurreição de Cristo, pois ele, o primeiro dentre os mortos, daria esperança, mas se ele não ressuscitou, não há esperança nem para ele, que dizer para aqueles que nele creem. Não há esperança. Pereceram os que dormiram em Cristo. E então vem o verso 19, que já lemos algumas vezes e repito agora. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, isto é, sem a ressurreição de Cristo, logo, sem a nossa ressurreição, somos os mais
infelizes dos homens. Vivemos na mentira, vivemos falando a mentira sobre Deus, vivemos sem perdão, vivemos sem esperança, somos infelizes, vivemos no engano. Veja que tudo isso são uma cadeia negativa até a infelicidade. Toda a vida perde o sentido e passa a ser infeliz. Mas há aqui no texto também uma afirmação transformadora. E ela vem logo na sequência, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Preste atenção. No capítulo 15, versículos 1 a 11, ele apresentou o fundamento disto que agora ele reafirma no versículo 20. Doutrinariamente, Cristo ressuscitou dentre os mortos segundo as Escrituras. Mas ele vai além da doutrina, ele vai para os fatos. E nos fatos ele mostrou que a ressurreição de Cristo foi testemunhada por Pedro, por mais de 500 testemunhas, por Tiago e por ele mesmo. Cristo de fato ressuscitou, verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. As testemunhas comprovam isso, sendo ele as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então ele falará algo da ressurreição nos versículos 21 a 23. Atente aí. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Ele passa a afirmar a razão de ser da morte. A morte veio por um homem, verso 21. Então, por um homem, por isso Deus, o Filho, encarnou. Era necessário que Jesus fosse homem como nós. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele ressurreto, e todos os que nele creem ressurgirão também. E os versículos 22 e 23 precisam de uma observação esclarecedora. Quando vemos, em Adão todos morrem. Isto é universal. Isso vale para todos de fato. Mas a parte B do 22 é explicada pela parte B do 23. 22. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem são estes todos? A parte final do 23. Os que são de Cristo na sua vinda. Então nós temos aqui duas maneiras de compreender essa parte final do 22. Afinal de contas, toda a humanidade será ressurreta dentre os mortos na vinda de Cristo, mas uma parte dela para a perdição, para o juízo e condenação, e outra parte para não ser julgada, porque em Cristo Jesus já teve seus pecados expiados. Assim é que conclui o verso 23. Ressuscitarão aqueles que são de Cristo para a vida na sua vinda. Ele, as primícias, os que são de Cristo na sua vinda. Ressurreição. E esta ressurreição vai ser mais uma vez explicada a partir do versículo 50 do capítulo 15. Por favor, olhe lá para o versículo 50 agora. Diz Paulo aos Coríntios: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ora, como estão as pessoas por causa da morte que as atingiu pelo pecado de Adão? Estão em corrupção, mas ele diz no versículo 50, a corrupção não pode herdar a incorrupção. É preciso haver uma transformação. E então veja o 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. Ele está se referindo àqueles mencionados no versículo 23. Os que são de Cristo serão transformados. E o 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará
os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, e nós seremos transformados. A incorruptibilidade acontecerá na ressurreição dos mortos que creram em Cristo e na transformação dos vivos crentes em Cristo. Esta incorruptibilidade volta a ser mencionada nos versículos 24 e 25. Por favor, observe ali, 24 até o 26. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ora, já não o fez? Não. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E ele retoma isto no versículo 53. Acompanhe lá. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Eu recordo com você o verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. E volto a ler com você o final do versículo 54. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ele está nos ensinando, meus caros, que em Cristo Jesus, por ele ter cumprido a lei, coisa para a qual nós somos incompetentes, incapazes, ele, ao fazê-lo, o cumpriu em nosso lugar. E é por isso que ele pôde morrer na cruz em nosso lugar. E isto ser válido, porque o justo morreu em lugar dos injustos. E nós agora, ao crermos nele, cremos que ele morreu a nossa morte. Mas onde está a evidência histórica, o fato que comprova que ele morreu a nossa morte? A sua ressurreição. Ele ressuscitando dos mortos, sendo as primícias dos que dormem, concede a nós a esperança da igreja, de que, crendo em Cristo, somos feitos à sua semelhança, aptos à ressurreição. Nos seus méritos, a nossa justiça. Diante disso, nós vamos continuar agindo diante de Deus, trabalhando diante de Deus? Sim, é claro que sim. E ele nos ensina isso nos versos 29 até o 32. Volte lá para ver. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Não vos enganeis. As más conversas corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vossa vergonha. Essas pessoas não estavam crendo na ressurreição de Cristo. Logo, ao serem batizadas, eram batizadas por mortos? Versículo 29. Que farão os que se batizam por causa dos mortos? Ou se batizar por causa de Jesus morto? Não, somos batizados em Cristo ressurreto dos mortos. E por que vamos nos empenhar pelo Evangelho? Por que vamos trabalhar a serviço do Senhor se essa vida vai acabar e nós não vamos levar nada daqui mesmo? Não. Nós vamos levar algo daqui sim. A nossa justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Então trabalhemos pelo reino do Senhor.
Busquemos antes e acima de tudo o seu reino e a sua justiça e aguardemos pela satisfação das nossas necessidades. Ele diz aqui que ele morria a cada dia, que ele sofria a cada dia. Que aproveita isso de lutar contra feras, contra homens, contra obstáculos à fé. Se vamos morrer e isto é o fim de tudo? Não. Ele vai nos dizer, nos versículos 57 e 58, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vejam a sequência que ele fez. Se Cristo ressuscitou, então todos os demais itens já vistos aqui como negativos passam a ser positivos. Se Cristo ressuscitou, a pregação é verdadeira. A fé em Cristo é a fé numa pregação verdadeira. Logo, é uma fé amparada na rocha, amparada em algo que a sustenta. Logo, esta fé assim amparada e esta pregação assim anunciada não são contra Deus, não pecam contra Deus. E além disso tudo, esta fé na pregação, conforme a ressurreição de Cristo, confere àqueles que nele creem perdão de pecados. Assim perdoados, temos esperança. A nossa esperança, então, não é só para esta vida, é para a vida eterna. Então eu volto a ver com você o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos invertê-lo? Uma vez que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, somos os mais felizes de todos os homens. Pense aí diante de Deus. A sua esperança em Cristo é apenas para esta vida? Você espera nele apenas para que não fique gravemente doente? Apenas para que não morra nesses dias? Apenas para que não sofra dores na sua carne? Não sofra dores emocionais? Não tenha problemas sociais? É por isso que você crê em Cristo? Cristo é um remédio para a sua vida neste tempo? Apenas. Se esta é a sua condição, lamento dizer, você é um dos mais infelizes de todos os homens ou mulheres. Mas a nossa esperança está em Cristo para além desta vida. Não apenas nesta, mas muito além desta vida. E a nossa esperança nele é fundada em fatos, na Escritura. Segundo a palavra, ele viveu e há testemunhas que comprovam. Ele ressuscitou. Logo, em Cristo temos esperança. E ele é a nossa alegria, a nossa felicidade, a esperança das delícias perpétuas, segundo o Salmo 16. Que você então tenha em seu coração uma mudança de perspectiva e passe a entender que Cristo Jesus é o seu Redentor, que te ampara, te acompanha no dia a dia aqui, mas a finalidade dele não é te preservar para uma eternidade na terra, nesta corrupção, é de te transformar, te santificar agora, fazendo de você uma testemunha fiel do Senhor, com fé em Cristo, muito além deste tempo. A nossa esperança é para a vida eterna, nos novos céus, na nova terra, onde habita a justiça. Que você seja abençoado com isso, em nome do Senhor Jesus.
Porque olhar dentre os mortos quem vivo está. Porque procurar no que já foi aquele que é. Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui no sofrimento.
Senhor Deus Todo-Poderoso, adoramos o teu glorioso nome. Adoramos em nome do Mediador, do Redentor, do Salvador de todo aquele que nele crê, Jesus Cristo, que viveu sem pecado, humilhado nesse mundo em trevas, e substituiu a igreja ao morrer a morte dela. Quanto amor, que obediência, que santidade, quanta dignidade! Senhor, somos gratos pela obra redentora de Cristo e pedimos-te que nos conceda expressar essa gratidão com nosso entendimento, nossos pensamentos, nossas palavras, nossos olhares, nossos interesses, nossos relacionamentos, nosso testemunho da tua glória e grandeza, nossas ações, Senhor. Agradecemos por tua palavra que nos esclarece. Agradecemos por conceder-nos esperança na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele é a esperança da igreja. Tantos sofrem nesses dias, Senhor. Dá que os teus filhos mantenham a sua atenção em ti pela mediação do nosso Redentor, para que assim mantenham viva a sua esperança naquele que realmente cumpre a sua palavra e tem valor eterno. Que os enfermos e seus parentes, os atribulados e carentes, voltem a sua atenção a Cristo ressurreto dentre os mortos, as primícias dentre os mortos, e arrependidos e crentes desfrutem da bênção da vida eterna com a esperança hoje fundada na certeza quanto ao amanhã. Seja adorado e exaltado, maravilhoso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina sobre os céus e a terra. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o consolo e a capacitação ao testemunho de Jesus Cristo ressuscitado, provindos do Espírito Santo, sejam sobre a sua igreja. Amém.